Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já dia 3 de fevereiro de 2023, daqui mais uns dias a gente vai estar aí, né, já pensando nos blocos carnavalescos, nas escolas de samba, no fim de semana prolongado, enfim, descanso para alguns e muita folia para outros. Mas o nosso tema de hoje aqui não é carnaval. A gente está recebendo aqui do nosso podcast de hoje, nosso parceiro Jeová Botelho, que é cadeirante, e a gente vai entrar nessa vibe aí, né, das deficiências, dos desafios que você tem no dia a dia, mas agora também, recentemente, você acabou assumindo uma coordenadoria municipal, que é a COMPED, que é a Coordenadoria Municipal das Pessoas com Deficiência. Obrigado por ter aceitado vir aqui bater esse bate-papo com a gente e ficar à vontade aí para já cumprimentar a galera de casa que está acompanhando a gente. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Obrigado aí, meu amigo Laércio, pelo convite. Estamos aqui, né, para bater esse papo, descontrair um pouco, falar um pouco das particularidades do coletivo, da vida profissional, trocar umas ideias aqui. Pronto, fechou. Você estava me falando antes da gente começar o programa aqui que você é de Marabá, nasceu em Marabá. Sou de Parauapebas, mas desde o início aqui, né, como a cidade era dependente do município de Marabá e tudo que se fazia e se executava dependia de Marabá. Então sou registrado marabaense, mas a minha vida inteira, desde o início, é Parauapebas e não teve outro município, não. O que a gente poderia destacar da tua vida aí, como parauapebense? Você já está aqui. Parauapebas vai fazer agora 35, João Filho, grande pezão. Em maio, Parauapebas faz 35 anos. Você tem o quê? Eu tô com 39. 39 anos. Então você acompanhou todo esse processo. Toda a trajetória, tudo. Desde o plebiscito, né? Eu nasci em 83, então o plebiscito foi em 88, 89, por aí. Então, né, desde o primeiro prefeito interino, que foi o nosso querido Chico Brito aí, isso. E aí depois veio a primeira eleição, com a eleição veio Faisal, veio Bel, veio Chico e assim sucessivamente. Então eu tenho uma trajetória aqui, um conhecimento muito amplo, né? Desde o início de tudo aqui. Você assumiu agora a COMPED, essa tua questão de gestão, envolvimento com aquilo que é público, com a gestão pública, começou agora ou já vem lá de trás? Começou, na verdade, eu entrei no trabalho público na prefeitura em 2013, né? Em 2013? Foi em 2013. Na verdade, isso foi um trabalho inclusivo, né? Que uma gestão anterior aí fez um trabalho inclusivo, aonde teve uma implantação do centro de monitoramento em Parauapebas, e nesse centro de monitoramento ele foi exclusivo para as pessoas com deficiência, aonde teve uma capacitação em parceria com a Sorri, Prefeitura e Sorri Parauapebas, que capacitou com uma empresa qualificada que, né, fez a implantação do sistema de vídeo monitoramento em toda a cidade. A gente fez o curso e após esse curso a prefeitura contratou todas as pessoas com deficiência para estar trabalhando nesse centro de monitoramento que estava implantado no início dentro do quartel da Polícia Militar. Você está falando do CCO, exatamente. Positivo. Dentro do quartel da Polícia Militar, no 23º Batalhão de Polícia Militar. Mesmo. E você está falando da época da gestão do prefeito Valmir. Positivo. Foi ele quem fez, né, por meio da época. Quem era o secretário na época, você lembra? Olha, se não me falha a memória, eu creio que era... Na verdade, ainda não existia a Secretaria de Segurança, que no início começou tudo pelo gabinete mesmo. Então, o primeiro contrato nosso, toda essa inclusão foi através do gabinete. Então, a gente começou o primeiro contrato pelo gabinete, aí depois surgiu a Secretaria de Instituição, né, de Segurança Pública, que é a SENSE. E aí, posteriormente, se eu não me engano, foi o Vanterlô Bandeira, o primeiro secretário. E aí, após o Vanterlô, teve a gestão entre o Gesmar Costa. E aí, excessivamente, foram mudando as gestões aí. Mas foi isso, a priori, foi pelo gabinete. Depois se instituiu a secretaria. Para dar só uma pequena pausa aqui a respeito dessa questão pública, né, da gestão e tal, eu queria que você falasse um pouco da tua vida, da tua experiência enquanto cadeirante. Primeiro me conta, como é que você ficou cadeirante? Por que a pergunta? Porque há dados de que em Parauapebas a grande maioria, ou grande parte, não sei exatamente se é a maioria, mas grande parte dos cadeirantes aqui são vítimas de acidente automotivo. Em geral, motocicletas. Inclusive,
dados do próprio Hospital Municipal de Parauapebas falam de que o setor de ortopedia, toda vez que tem um acidente envolvendo motociclista, há algum tipo de fratura, né? O pessoal quebra a perna e tal. E o outro caso são pessoas vítimas de baleamento, né? Você se encaixa em algum desses critérios aí? Sim, sim. Desses critérios? Não, desses números, desses dados? Sim, sim. Como todo mundo, a maioria já me conhece aqui, eu não nasci cadeirante, né? Eu não nasci deficiente. Então eu fiquei deficiente, cadeirante, sofri um atentado por arma de fogo quando eu tinha 23 anos de idade, ou seja, em 2007, julho de 2007, uma confusão generalizada por briga, e uma pessoa estava armada e me desferiu um tiro de uma arma de fogo no calibre 38, no qual ele me atingiu na altura do peito, coluna, e acertou, e eu vi a ficar paraplégico, né, perdendo os movimentos do membro inferior. Daí então, de 2007 para cá, foi essa nova maneira de vida. Como é que foi esse processo de adaptação? Foi um choque, imagino, né? Foi um choque. Como é que ficou o psicológico? O que te afetou tanto? A priori, assim, foi, como tu diz, um choque. Porque eu tinha uma vida ativa, trabalhava. Moleque novo, 23 anos. Namorador, brincava, eu se divertia, gostava muito de praticar esportes, né? Jogava um futebolzinho, o que era? Gostei, todo dia, das 17 ali, já descia pra quadra ali com o tênisinho na mão, praticava. Mas você não é daquela época que a galera jogava bola aqui na PA 275 até de madrugada, né? Não, porque eu gostava, eu morava no bairro Liberdade já nessa época, então já tinha a nossa quadrazinha lá. Mas já subi muito pra bater bola aqui, pela essa graminha aqui. Quando eu batia bola aqui era quando eu morava no bairro Primavera, né? Pelas proximidades. Tu era vizinho do Pezão ali, eu morava na Rua Belém, ali entre as duas 3 e 4, entendeu? E ali... Tá aquela turma ali, Pezão, Salgadinho. O Pezão tá mais pra lá um pouco ali, pra beira do Sapolândia ali, né? Não, tá mais pra cá um pouco. Salgadinho era ali pra... Já tava na área mais nobre. Olha aí. Aí essa turma aí a gente se conhece das antigas também. E aí quando tu recebeu esse choque, olha, o médico foi que chegou e falou pra ti, foi alguém da tua família, olha, você não anda mais, a partir de agora você vai ter que fazer um processo de adaptação. Conta um pouquinho pra gente, Jová, desse momento que você recebeu a informação até isso cair a ficha para ti. Que eu imagino que são 2 momentos, né? Então, isso aí foi um momento muito complicado. Nem tanto para mim, mas principalmente para minha família. Esse atentado, esse ocorrido foi por volta de entre 21 às 22 horas da noite, né? E aí, após o ocorrido, eu fui levado para a emergência. 5 horas da manhã, eu fui transferido para o regional de Marabá, porque aqui não tinha como eu permanecer, correr risco de vida. A bala atravessou de um lado para o outro, perfurou o pulmão. E aí, então você foi atingido frontalmente? Foi um tiro pelas costas. Ela entrou na altura do ombro esquerdo pelas costas e varou pelo peito direito, né? Então a bala, a trajetória dela era para ir a caminho do coração, das costas sair pelo coração. Como a coluna estava à frente do coração, ela blindou o coração, a bala bateu e ricocheteou para o lado direito. Foi o que te salvou, né? Foi o que salvou, entendeu? O motivo de eu ter ficado paraplégico foi esse, que a bala bateu, desviou do coração e saiu pelo lado direito. Aí assim, lá no hospital, depois de todo o procedimento, aí veio para dar o diagnóstico, o médico pediu para que o médico, né, entrou no hospital, na minha sala, lá no meu quarto, e disse que meu pai tinha que dar informação. E aí naquele momento o meu pai não teve coragem. E aí o médico falou, olha, você não vai mais voltar a andar, você vai ficar paraplégico e a partir de hoje você vai se locomover através de uma cadeira de rodas. Aquele ali não me deu um choque, né, de impacto assim, no momento não deu. Você estava internado, eu olhei pro médico, eu dei um deitado. joia. Eu olhei pro médico, eu dei um joinhazinho, eu falei, não, tá bom, beleza. Aí o médico, não é sério, tô falando sério, você não. Eu falei, não, tranquilo, beleza. Naquela hora que eu fiz isso, beleza, o meu pai não aguentou, porque ele achou que eu fosse aceitar de uma maneira negativa. E aí ele saiu de dentro da sala sem falar nada. Ele passou mais ou menos uns 10 minutos ali fora ali. E o médico chamando ele. Ou seja, ele saiu, foi chorar lá fora, para não chorar na minha frente. Então foi uma coisa assim que impactou muito. Até hoje eu lembro essa cena.
Mas depois disso eu comecei a trabalhar a adaptação, a adequação, a nova maneira de vida. Alguns momentos tem aquela questão de tu ficar cabisbaixo, outras coisas te constrangem, né? Por questão de você perder os movimentos, não ter controle do intestino, não ter controle de bexiga, você ali no momento ali, isso é coisa que você vai se adaptando. No decorrer do tempo, você se ajeita, você se ajusta e começa a controlar de novo. Mas no princípio você não tem. Então você, quando dá fé, você se suja, você se molha e ali lhe constrange. Você está no meio de alguém aqui, quando dá fé você já se melou todo. Então a pessoa se retrai um pouco do meio do convívio social e fica ali naquele mundo. Então isso é muito importante estar discutindo também para que a sociedade... Isso é comum, né? É comum. Né? É comum. Serve até de exemplo, né, para alguém que de repente pode estar passando por uma situação. Isso. Ou seja, isso é perfeitamente superável, já lá. Com certeza. Tudo é superável. A gente tem que ter uma cabeça bem aberta mesmo e centrada para poder seguir essa nova maneira de vida. Além de todo esse processo de adaptação, eu queria chamar a atenção para as dificuldades que depois que você já está apto. Tipo hoje, né? A gente percebe que a prefeitura tem a boa intenção de estar aí reservando vaga de estacionamento para cadeirantes, colocando plataformas de acessibilidade em alguns prédios públicos, nas ruas, no urbanismo e tal. Mas ainda assim não é fácil, né? Fala um pouquinho dessa dificuldade de locomoção no teu dia a dia, em prédios, porque a gente fala de prédio público, mas pô, a loja que vende, o cadeirante também compra. O supermercado que vende, o cadeirante também compra. Como é que é esse processo, essa dificuldade? Você tocou num ponto interessante e olha que o deficiente ele é um dos maiores consumidores. Sim. Ele investe bastante, compra muito, entendeu? Só que é a questão da acessibilidade. E você tocou também no outro ponto interessante, que é a questão da prefeitura. Eu falo aqui com convicção e muita prioridade. Com muita prioridade. Uma propriedade de conhecimento. Conhecimento com de propriedade causa. Mesmo, conhecimento de causa, viajando por municípios afora, até estado afora. E a Prefeitura de Parauapebas hoje, apesar de ter muitas coisas ainda a se construir, mas muito já se foi conquistado e construído também. E hoje somos exemplo. O município é exemplo para as pessoas lá fora. Isso na questão de tudo, na inclusão, na questão da adaptação. Até mesmo no mercado de trabalho. A prefeitura, hoje ela tem um leque muito grande, né, em várias secretarias, e hoje ela tem um quadro muito grande de pessoas com deficiência. Hoje eu sou concursado, né, mas não, as pessoas que não teve a capacidade de fazer um concurso ou ter a oportunidade de ter participado de um concurso, ela hoje tem a oportunidade de ser contratada pela prefeitura e hoje ela tem um efetivo muito grande de pessoas com deficiência no quadro. Cabe também, o que eu falo, essa questão de acessibilidade, conscientização da própria comunidade, da população de Parauapebas também. É de respeitar a questão de estacionamento privativo, não só para a pessoa com deficiência, mas para o idoso, né? E quando a gente fala de cadeirante especificamente, tem uma outra categoria que, embora não seja cadeirante, mas se enquadra também nessas necessidades. Por exemplo, a mãe ali, que está ali na praça, está ali na calçada, precisa estar levando o seu bebê num carrinho de bebê, sofre as mesmas dificuldades de onde não tem os acessos, as rampas de acessibilidade. Com certeza. A acessibilidade, ela vai além da pessoa com deficiência, mas como você está falando, a acessibilidade, uma rampa que você constrói para um cadeirante passa uma mãe com um carrinho de bebê, passa um idoso que precisa de um andador, ou de uma moleta, ou de uma bengala para se locomover também. Então, é menos um obstáculo para o deficiente visual. Você, quando chega a uma certa idade, você prefere subir uma rampa gradativamente do que ficar trocando passo em calçada. De degrau em degrau. De degrau em degrau. Aliás, aqui também a gente tem uns degraus aí que eu vou te falar. Justamente. Cara, tem degrau aqui, dá quase 1 metro, é muro. É um parapeito, eu diria. Justamente. Então isso aí são um desafio muito grande, são obstáculos. Né? Pois é, e agora eu vou jogar uma bomba na tua mão. Você acabou de substituir o Edivaldo Lima, que também não nasceu deficiente. Ele teve, na época que eu fazia o BIP, ele teve aqui e contou pra gente que ele também foi ficando
no teu caso, você foi uma vítima repentina para a deficiência, né? Isso. Ele não, ele veio num processo gradual de perdendo a visão até perder a visão 100% e hoje ele não enxerga absolutamente mais nada. Mas houve para ele um prazo maior, digamos assim, de adaptação, enquanto para você não. Mas enfim, ambos tiveram a experiência de não ser deficiente e ambos tiveram a oportunidade de estar aí à frente de uma coordenadoria, a primeira coordenadoria que eu vejo, inclusive, eu não sei se existem outros municípios afora, mas é a primeira vez que eu estou vendo uma coordenadoria específica para cuidar das pessoas com deficiência, que aí abrange todo mundo, né? Pessoal que foi vítima de AVC, né? Pessoal que está em casa muitas das vezes prostrado, esperando atendimento médico, enfim, é um desafio muito grande. Fala um pouquinho desses desafios para a gente, só para o pessoal em casa ter a ideia da importância, do impacto que significa uma coordenadoria da pessoa com deficiência para o município de Paraupeba, porque eu estou falando, tem muita gente aqui. Aliás, a gente precisa fazer um levantamento, um censo desses dados. Justamente. Então, o Edivaldo estava na coordenadoria, né? Estava como coordenador geral e eu já estava também gerente do departamento de ações, né? Então a gente trabalhava de forma articulada e compartilhada lá dentro. E hoje eu recebi essa missão, né? Para coordenar geral esse departamento, e é como tu diz aí, é um desafio que eu encaro positivamente. Então eu já superei vários obstáculos, já encarei vários desafios, muitas conquistas foram alcançadas, e a coordenadoria ela vem para solucionar os problemas dentro do município, né? A coordenadoria serve para isso. E uma vez, como muitas outras já fizemos, a gente trabalha com ações, a gente trabalha executando projetos, e a coordenadoria vem para trabalhar de maneira compartilhada com todas as instituições. Hoje nós temos aí, acho que se eu não me engano, 10 oficiais mesmo, 10 instituições de pessoas com deficiência. Nós temos associações das pessoas com via autismo, né? Nós temos pessoas com autismo, nós temos deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência múltipla, nós temos o movimento da pessoa com deficiência, temos o conselho da pessoa com deficiência, nós temos várias ferramentas para trabalhar de mão dadas para executar. E eu estou recebendo essa missão para trabalhar e vamos desenvolver aí, se Deus quiser, um bom trabalho perante essa gestão para atender quem é que está lá na ponta, que é a sociedade que depende, né, desse amparo e dessas garantias de direitos. Eu queria tocar em dois assuntos aqui, Jeová, contigo, quando a gente fala dessa questão pública com aquilo que é privado e o impacto que isso precisa ter da sociedade. Deixa eu deixar mais claro ainda aqui. Por exemplo, você estava falando de que dentro da prefeitura hoje existem várias pessoas com deficiência que estão com contratos, alguns concursados, no teu caso é concursado, é efetivo, mas tem alguns que são contratados. Em que função essas pessoas trabalham e que essa deficiência não impossibilita ele fazer um bom trabalho, um bom serviço e que serve de exemplo para outras empresas que também podem estar contratando essa mão de obra? Então, Laércio, isso é muito bom porque a gente desmistifica isso e quebra paradigma, que é de mostrar, de dizer que a pessoa com deficiência é um coitadinho, é um inválido e que não dá conta de executar nenhuma função nem nada. Pelo contrário, eu, Edivaldo, nós temos hoje a partir também que assumiu junto comigo, que está na coordenadoria, é uma cadeirante, que é a Ivonete, ela é formada em serviço social, ela é concursada na área, entendeu? Então ela trabalha com o serviço social. Nós temos o Tiago também, que é efetivo, é concursado. E na área da segurança, nós temos muitos cadeirantes que trabalhavam no CCO, né, que era o Centro de Vídeo Monitoramento, hoje estão trabalhando contratado pela Secretaria de Segurança e atuam diretamente no DMTT, no atendimento da sala de rádio. Simultaneamente eles recebem a ocorrência, passam para a viatura e o problema é solucionado. Então nós temos várias pessoas com deficiências, com diversos tipos de deficiência, nas mais
variadas funções, as mais diversas funções. Nós temos auxiliar operacional, nós temos auxiliar administrativo, temos cadeirantes, pessoa com deficiência formada em administração. Aliás, uma coisa que chamou muita atenção, por exemplo, o Edivaldo, embora tenha dificuldade, né, por ser deficiente visual, não enxerga nada, mas ele tem ensino superior, acho que na área de serviço social. Serviço social. Formado em serviço social também. Ou seja, nem impede o cara de estudar, né? Então é isso aí, essas barreiras nós vamos quebrando, a gente vai lutando para conquistar os nossos direitos e nós vamos mostrando que nós temos capacidades. Igual você falou, a prefeitura hoje, né, o poder público tem isso, ampara, né, de maneira gradativa, e nós vamos trabalhando e lutando para que dia mais isso seja ampliado, que esse leque se abra mais, mas também nós trabalhamos em parceria com as associações. A Sorri Parauapebas é uma pioneira de Parauapebas, que vai fazer quase 30 anos, e vem trabalhando com isso muito, com a capacitação, da formação, da qualificação de mão de obra da pessoa com deficiência e a inserção no mercado de trabalho. Trabalha em parceria com a Vale e com as empresas terceirizadas que trabalham também com a Vale, né? E nisso a gente vai trabalhando de maneira compartilhada, tanto na vida social, na vida trabalhista, até quanto mesmo na vida esportiva. É um trabalho muito amplo, mas que de maneira articulada a gente vai desenvolvendo esses trabalhos. Jová, quando você ficou deficiente lá em 2007, né, como é que você encontrou em Parauapebas esse suporte? Já existia? Você estava falando da Sorri Parauapebas. Você recebeu algum tipo de suporte, ou da Sorri Parauapebas na época, ou da prefeitura? Existia um departamento na época que já começava ali a cuidar das pessoas? E outra coisa, dentro desse chuveiro, desse guarda-chuva aí, tem na sua espinha dorsal um psicólogo para receber, para acolher? Olha, aqui você vai encontrar esse tipo de serviço, a gente vai te dar um apoio. Existe esse trabalho psicológico também? Existe sim. Como eu falei, eu fiquei cadeirante, deficiente em 2007, mas a Sorri, como eu falo, vem trabalhando de 90 e cacetada para cá. E sempre trabalhou de maneira com os profissionais qualificados, assistente social, psicólogo, né? A Lourdes Câmara, que é a presidente, ela é fonoaudióloga, então ela faz o atendimento privado também da pessoa. Eu quero até parabenizar a Lourdes pelo ótimo trabalho, o excelente trabalho que ela vem executando aí à frente da Sorri Parauapebas e as demais instituições, a Via Autismo, né? Presidente aí, a Adriana, né, que hoje está presidente do Instituto Via Autismo, é uma instituição que chegou agora por último, também vem exercendo um bom trabalho. Então, para mim não cometer a falha de falar uns, eu vou falar o nome de todos. Nós temos a Alexandra, que é presidente de outra instituição, que é Via Autismo também, a nossa amiga Andresa, presidente das Mães Azuis, Nélio, né, com a sua esposa Adriana Mol, que está à frente da APAU, você conhece muito bem o Nélio. Sim. Então nós temos o nosso... Só para explicar ao pessoal de casa, o Nélio, ele trabalha com uma instituição que cuida dos idosos. Hoje ele é presidente do CMDPIP, né, que é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Isso. E aí nós temos também o Érico Ribeiro, que é presidente da Associação das Pessoas com Deficiência Física. Agora, recentemente, só pegando um gancho do que você está falando, o Humberto acaba de assumir a presidência aqui da APAI, Parauapebas. Sério? Olha, que bom, parabéns então. Aí tem a APAI, justamente, que estava aí numa outra administração e agora acabou de assumir o Humberto, né? E aí temos também... a DVP, que é do Deficiente Visual, que o presidente é o Vilanilson. Nós temos a SURP, quem está presidente é a Luciana Duarte. Nós temos a SSSP, que é dos surdos também, que quem está presidente é a Silmara Bonfim. E não quero Silmara, inclusive, foi candidata a deputada estadual, saiu candidata a vereadora, saiu candidata a deputada estadual, e enfim. Então é um leque muito grande. São várias instituições que cada um tem o seu eixo, tem a sua... particularidade de deficiência para lutar, mas que no coletivo todos dão as mãos e lutam por um bem só, que é a deficiência no geral, no qual a gente garante e ampara todas essas leis. Qual você falou aí do atendimento profissional, a coordenadoria também hoje ela trabalha, né, de maneira articulada, ela trabalha com esses profissionais.
A pessoa hoje que precisar de um atendimento da coordenadoria, nós temos os profissionais, assistentes sociais, psicólogo, nós temos uma equipe técnica que faz toda essa triagem, que faz emissão de passe livre, carteirinha para pessoa com deficiência. Hoje nós temos uma lei que não tem dentro do Estado, nem a lei federal ampara. Nós temos uma lei que foi específica, que é a lei da gratuidade, que é a lei 13.146, que é a LBI, né? Que garante os direitos, mas ela não garante o direito, não garantia o direito para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. E hoje, o ano passado, recentemente, foi aprovado, né, a lei que dá gratuidade em parques, circos, eventos, shows privados e públicos para pessoa com deficiência e garante também a gratuidade para o acompanhante. Então é um avanço muito grande. É uma lei municipal. Lei municipal, né? Nós temos a federal, nós temos a estadual, mas a que a garante dentro do município aqui, nós temos ela hoje. Que não foi muito divulgada, né? Poucas pessoas têm acesso a essa informação. Ela foi já no final do ano, foi aprovada, mas já está em vigor. E já está, pelo menos os setores onde chega apresenta e respeita. Na última reforma que teve no Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, houve também ali a ampliação de uma área específica, a construção de uma área específica para receber as pessoas com deficiência que são designadas, que são ofertadas para o mercado de trabalho, né? Então, é como eu falo, a prefeitura ela é um exemplo. Ela trabalha dessa maneira, ela trabalha com a inclusão, né? Os departamentos, você vai ali no DMTT, você acha maravilhoso lá como é que está o estacionamento, como é que tem uma rampa, tudo dentro das normas, entendeu? Nos parâmetros, você vê as principais vias de Parauapebas sendo acessibilizadas, com piso tátil, com guia para o cego, com a rampa, né? Para o cadeirante. E como a gente toca essa questão aí, ela é muito importante. A gente não pode deixar de falar. Como eu digo, muito tem a se construir, mas muito já foi construído. Então a luta ela é diária, a gente vai trabalhando, vai lutando para que os direitos continuem sendo ampliados. Mas quando o Edivaldo veio aqui, eu dei esse exemplo. Eu acho que tem uma coisa dentro do trânsito que precisa, com urgência, fazer essa implantação, que é o sistema sonoro. Sim. Para sinais de trânsito, para semáforo. Isso já está em projeto, já foi encaminhado. Porque o deficiente visual que vai atravessar a pista, ele não sabe se o sinal está verde, está amarelo, está azul, se ele pode atravessar a pista. Na verdade, isso aí é aquele tal do sexto sentido que a gente fala, né? Ele que já se baseia ali, ele para pelo movimento de carro, pelo motor. Ele escuta se o motor tá roncando alto ou tá ruindo alto, para ele vai saber. Não, ele tá em movimento, não, ele parou. Quando ele percebe que o motor acalmou, então ele falou, não, tá parado, senão abriu para mim. Então, você me puxou um assunto aqui que eu achei interessante agora, de repente, puxar para ti também. Quando o deficiente visual, né, ou ele perde a visão, ou ele cresce com aquela visão, os outros sentidos parece que se afloram, né? Ficam mais sensíveis, principalmente o olfato e a audição para os deficientes visuais. No teu caso, houve alguma alteração? Você potencializou os teus membros superiores? Os teus braços viraram as tuas pernas? É um fato interessante. Agora você está falando do cego, a pessoa que perde a visão, então ele vai ampliar todo, tato, paladar, olfato, né? Tudo fica mais sensível. Vai pegar, eu fico encabulado vendo um cego, para nós você falar, tá aqui essa xícara, ele mede, a primeira vez que ele tocar nessa xícara, ele sabe essa distância. Então, a distância de onde dele você vê pra uma xícara. Pessoa normal, normal que eu falo, que tem a visão, vira e mexe, vai levar, ele leva o braço e derruba. Não, o cego, ele tem essa capacidade dele fazer ele se controla, né? Ele sabe que tá aqui, ele vai levar a mão certinho e vai tocar com sensibilidade, com delicadeza. A questão que você falou do físico, né? Eu que perdi as forças, os membros inferiores, a gente com certeza, automaticamente a gente consegue dobrar praticamente a nossa força, né? Dos membros superiores. Tanto é que dificilmente você vê um cadeirante que não tem um bração aí. Então, bora aqui, fazer um ponto de ferro nós dois, eu tô ferrado. Tem uma cana de braço aqui, o cara vai pendurar no braço do cadeirante, entendeu? Porque a gente, como tu fala, as nossas pernas passam a ser as mãos. Então a gente se movimenta, toca a cadeira, então quem leva a gente e traz é os nossos braços. Aliás, tem um cadeirante aqui que ele participa inclusive de corridas, né? A cadeira dele, parece que ele fez uma adaptação para participar de corridas, vários, né?
Você foi também? Tem várias. Aliás, qual o tipo de esporte vocês estão fazendo aí? Porque me parece que tem basquete. Nós temos um leque já bem bacana. Teve até MMA já? Tem, já tem para esse ano também. Então, hoje, atualmente, a gente participa de corridas, não só no município, né? Inclusive, dia 20, que aconteceu a Corrida de São Sebastião, estivemos lá participando. Esse ano teve uma inscrição de 13 cadeirantes inscritos. Olha! Né? E nesse ano eu tive um preparo melhor. Esse ano eu cheguei em primeiro lugar. Olha, bacana, parabéns. Eu não acompanhei, não. Eu estava tentando lembrar que era o Pedro. O Pedro chegou, o Pedro parece que chegou aí para São Silvestre. O Pedro, ele é um maratonista e um corredor velocista, que ele pratica as duas modalidades. E igual tu falou da cadeira, ele tem uma cadeira profissional que é para velocidade. Né? Por exemplo, nós corremos aqui com as nossas cadeiras convencionais. Do dia a dia. Mas para participar, por exemplo, para fora, para sair, representar o município, você tem que ter o equipamento específico mesmo. É igual a gente pratica o basquete, você tem a cadeira específica para o basquete. E o Pedro, ele tem essa cadeira que é a Speed Racing. Essa cadeira, ela tá custando em média de 15 a 20 mil, depende de como tu vai, onde tu vai comprar. Cadeirante caro, hein? Elas não são baratas. A gente adquiriu agora, através de parceria com a Sorri Parauapebas e a Associação das Pessoas com Deficiência Física, a empresa Harvey Booker fez uma doação de 15 cadeiras de basquete, que cada cadeira custou 7 mil reais. Essa empresa trabalha com o que especificamente? Essa empresa, ela é, se eu não me engano, ela é alemã, ela não é brasileira, mas ela é multinacional, ela é internacional, né? E ela trabalha com mineração. Trabalha com mineração. Ela é mineração, ela está trabalhando aí com a Vale, né? Ela está fechando. Inclusive, ela teve reunião com o próprio prefeito. Acho que ela tem muito a investir aqui dentro do município. E ela já vem trabalhando nessa questão da inclusão. E fica aqui essa dica para as demais empresas que trabalham para o Apebas, que prestem serviço para a Vale, né? Que temos um projeto partilhar aí, que é essa contrapartida para as instituições. Esse é um projeto da Comped? Não, esse é um projeto da Vale que cobra que a Vale tem as terceirizadas, as empresas têm que investir no social. Né? E esse compartilhar é um projeto partilhar, da Vale. Um projeto partilhar que é da Vale, que faça com que as empresas investam nos projetos sociais. Bacana. E aí ela tem essa parceria com a Sorri Parauapebas, ela já fez umas doações para a própria APAI, onde a APAI teve um recurso lá e comprou muitos equipamentos, se estruturou. Né? Então a gente vem trabalhando. E hoje também, Laércio, nós temos um trabalho muito legal, que é através do trabalho do Domingos Mendes Júnior, né, que é um cadeirante da associação também. E esse rapaz, ele vem mudando a vida de muitas pessoas, porque ele, igual a mim, sofreu, só que não foi vítima de arma de fogo. Ele sofreu um acidente, ele estava pilotando uma moto e se acidentou e foi parar debaixo de um ônibus. Né? Quase perdeu a vida e ficou paraplégico também. É um dos funcionários que trabalha no DMTT também, lá na sala de rádio e monitoramento do DMTT. E ele é um serralheiro, essa era a vida dele antes. Ele ganhava vida sendo serralheiro. E quando ele ficou nessa deficiência, ele viu a dificuldade. Nós procurando, a cadeira quebrar, não tem ninguém, não tem um local específico. Para dar manutenção. Poxa, minha cadeira quebrou, onde é que eu posso procurar alguém que possa soldar? Então, através disso ele viu, eu sou serralheiro, então eu sei como é que faz, eu sei como consertar. E é um mercado, né? Não, ele pegou esse trabalho para si e é um trabalho social, né? E a gente faz isso de maneira voluntária, onde a gente atende a sociedade do município, das regiões, até Curionópolis, Eldorado, Canaã, Marabá. A gente faz esse trabalho, né? Porque é divulgado na rede social e as pessoas procuram. Há uma dificuldade de estar levando esse serviço até lá, né? A gente não consegue atender todo mundo, mas aonde a gente consegue alcançar, a gente vai lá, faz essa visita e faz esse acompanhamento. Por último agora, a gente teve uma visita na Palmares 1, é um senhorzinho que chegou lá, né, é cadeirante, além de ser cadeirante ainda tem uma perna amputada, necessita de uns atendimentos, fomos lá, auxiliamos, tem um outro cadeirante que nesse mesmo dia a gente foi visitá-lo também, que foi no CDR1, que inclusive foi quarta-feira. Quarta-feira passada agora. Vocês já têm, porque eu perguntei isso para o Edivaldo, ele falou que estava em construção. Vocês já têm dados, né? Vocês já têm relação de quantos cadeirantes nós temos, quantas pessoas com deficiências, quais os tipos de deficiências, quais necessidades elas têm, né? O que pode ser feito? Vocês têm elencado ali uma meta, um objetivo, um número a ser alcançado?
Vou te responder de maneira... ou enquanto Comped ou enquanto periférica. associação. Te Periférica. responder de maneira periférica, assim, é algo bem, assim, deficiente físico. Tem para mais de 3 mil. Caramba! E eu tô jogando baixo. Porque eu não quero aqui jogar um número do qual eu não tenha consciência. Eu falo pelos que eu já tenho convívio, que eu conheço. Mas tem muita gente acamada, tem muita gente dentro de casa, tem muita gente que a gente não conhece ainda. E a coordenadoria também, ela vem para isso, para trabalhar nisso. E nós era para ter já executado no término do ano, como não conseguiu, não teve como, mas agora para o ano, né, com essa nova gestão também, a gente está aí para dar continuidade, que é o DMI, Diagnóstico Municipal de Inclusão. É um sistema, né, que a gente está gerando. E aí a gente vai conseguir mapear e localizar cada pessoa, qual tipo de deficiência, quantos anos tem, qual a necessidade, onde mora, se é zona urbana, se é zona rural. E aí a gente vai conseguir chegar nessa pessoa, a gente vai conseguir ter um número estatístico de quantas pessoas existem no município e quais tipos de situações estão e qual tipo de atendimento que poderemos ofertar. Jová, como é que funciona a comunicação hoje interna entre, por exemplo, a UPA, o HGP, o Hospital Municipal de Paraupebas, que são as portas de entrada para pessoas vitimadas, ou que venha sofrer um AVC, ou que venha sofrer um acidente automobilístico, ou que venha sofrer um esfaqueamento, um baleamento, e que acaba sendo prejudicado fisicamente, né? Ou que perca a visão, que perca um membro, etc, etc. Esse dado, existe uma espécie de notificação compulsória para a Comped, para falar, olha, Comped, acaba de acontecer aqui mais um acidente, uma pessoa foi vítima aqui e ela também vai ficar cadeirante. Essa comunicação é direta para vocês ou vocês que têm que estar correndo atrás para saber dessas informações? Não, ainda não tem. Eu acho que seria interessante vocês pensarem Muito isso, inclusive legal. enquanto lei. Muito legal, isso é muito importante que você tocou aí nesse assunto e é relevante. Mas não temos essa conexão. O que nós temos é a única informação que nós temos diretamente compartilhada é com a Policlínica. Que a Policlínica trabalha especificamente com essas pessoas. Mas, né? Aí já é no dia a dia, já é no pós, né? Sim, aí já aconteceu, lá já é para atendimento, já é para recuperação, para adequação da situação, é para dar outros encaminhamentos. Se não tiver atendimento no município, manda para Belém, manda para o CI, que é o Centro Integrado. Se o CI não atender, manda para o SARA em São Luís, e assim vai. Existe uma demanda que eu não sei como é que é tratado isso aqui, eu não sei se é diretamente com o pessoal da Secretaria de Saúde, eu não sei se é com a Comped e tal. Por exemplo, existem pessoas que sofreram acidentes há 2, 3 anos atrás, mas por não ter condição financeira de adquirirem uma prótese, né, independente do modelo que for, aonde que essa pessoa consegue isso? De que forma? O município era para ser responsável por isso, né? Mas não está tendo as condições. Quando não tem as condições, a gente corre para a esfera municipal, se não der, vai para a estadual, se não der, vai para a federal. Hoje, quem atende isso é o Estado, né? Então, tem uma triagem. A gente recebe uma pessoa com deficiência, digamos, ficou cadeirante, está paraplégico, é cadeirante... Pois é, mas a porta de entrada para fazer esse trâmite é via Secretaria de Saúde ou já é na Comped? Não, é saúde. Quem procura a gente, às vezes a pessoa vai direto, mas geralmente procura a gente, as associações mesmo, entendeu? Então, como fala, trabalha de maneira compartilhada ali. Às vezes a nossa associação já recebeu a pessoa, a gente já tem um encaminhamento direto, já tem um norte, já sabe para onde direcionar, então já manda direto. Então a gente tem essa ponte. Inclusive, a gente tem uma ponte que agiliza muito, que é o nosso contato do município, a nossa associação, com o CIR em Belém, que é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. Como é que procede? A pessoa está com deficiência, precisa de um laudo, um encaminhamento, precisa de uma cadeira de rodas, ou precisa de um atendimento, fisioterapia, coisa do tipo. A gente encaminha a pessoa primeiramente para passar por um clínico geral no posto de saúde. O posto de saúde encaminha para a policlínica para passar por o clínico que é se for amputação, vai passar pelo ortopedista. Se for medula ou coisa da cabeça, cérebro, mental,
para o neurocirurgião. O neurocirurgião preenche o laudo, preenche o encaminhamento, manda para o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. O TFD é que leva a pessoa até o local de destino, aonde vai ter aquele acompanhamento. Ou seja, o TFD manda lá por si, um cadeirante. O cadeirante chega lá, tem os acompanhamentos, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem o assistente social, aí tem a médica, no qual a médica lauda, vê qual é o tipo de deficiência. Lá mesmo a pessoa adquire a prótese, se for uma amputação de perna, né, vem a prótese. Se for cadeira de rodas de uso normal, cadeira normal, ele vai usar, vai receber. Se for uma cadeira motorizada, porque a pessoa não tem como se locomover nem se movimentar os braços, vai vir a cadeira motorizada. Recentemente a gente já está com 4 pessoas que receberam cadeira motorizada lá pelo estado doado. Então a gente tem essa questão, trabalha município. E cada caso é específico. Cada caso específico, cada caso tem uma especificidade. Por isso que tem que fazer essa triagem, por isso esse encaminhamento. Às vezes é moroso, demora um pouco. E aqui eu deixo até, falo aqui para o próprio governo, a própria Secretaria de Saúde em específico, dar uma atenção melhor para a própria policlínica, que ali é o gargalo. Ali é onde está todas as pessoas que necessitam desse, parte dali. Então ali o médico pode encaminhar, e ali também tem um tratamento específico, e as pessoas que mais sofrem nesse atendimento hoje, que está lá na ponta precisando do serviço que não está tendo, as pessoas com via autismo, as pessoas com transtorno, né, do autismo. Então tem que ter isso, é algo que tem que trabalhar com particularidade, porque é prioridade. Como é que está nosso tempo aí, João Filho? Já? Essa faixa de 40 minutos aí? Eu tenho mais 2 assuntos que eu acho que são muito pertinentes. Por exemplo, eu estou aqui em Paraopeba já tem 18 anos, então eu conheço muita gente aqui. Eu conheço uma família, por exemplo, que tem um filho que nasceu bom, mas por causa de uma circunstância, uma injeção mal dada, uma febre que chegou enfim, por uma série de fatores. E essa família teve aquela criança. Então, no início ficou no berço, mas depois foi para uma cadeira de rodas, depois foi uma cadeira adaptada para ele, porque ele só fica deitado. Só que o moleque está crescendo. Eu conheci ele, tinha 9 anos, ele já tem 15. Tá um homem já, né? Grandão. Então a mãe já não dá conta mais de carregar. Como é que funciona? Vocês têm, dentro desse leque de atividades, esse acompanhamento? Era uma criança, cresceu, a necessidade dele vai mudando, as condições da família também, às vezes não progride tanto, às vezes a mãe continua, né, paupérrima, continua dependendo de apoio, e ela precisa trocar aquela cadeira. E aí a gente estava falando de uma cadeira, né, para corrida de 3 a 15 mil reais. Essas cadeiras, né, são ainda mais específicas, chegam também a valores estratosféricos. Como é que vocês da Comped conseguem ou pensam em trabalhar isso? Olha, isso aí são pontos que nós já estamos trabalhando de forma em parceria com as empresas, né? Como eu falei da Haver, que faz essas doações. A Haver já vem fazendo umas doações de materiais, de peças, acessórios para reposição de algo que danifica. Ela também, além das peças, ela doa cadeiras convencionais, que a gente chama cadeira de passeio, que é do dia a dia, cadeira para banho, né? Cadeira esportiva, que já fez essa doação, e cadeira, igual você está falando, que é aquela cadeira que ela é toda adaptada à questão do acolchoamento, do encosto, tudo. Então tem essas parcerias. É como eu falo, isso é de responsabilidade do poder público. Quando tem no poder público, a nível de esfera municipal, a gente encaminha, mas não está tendo. Não tem esses equipamentos, a gente não consegue ainda pelo município. Até porque não é pronta a entrega. Como não são casos específicos, ela é, né, confeccionada para aquele indivíduo, sob medida. Então, as pessoas que a gente já conhece no decorrer de todo esse tempo, que vem crescendo gradativamente, a gente consegue ter um controle, a gente consegue ajudar, né? Agora, as pessoas que chegam, que a gente tem várias maneiras de trabalhar, que é dessa forma, que a gente já tem um acompanhamento de quem a gente já conhece, então dá para facilitar porque a gente já se programa, né?
Então, só para não comer muito tempo, um exemplo aqui é um rapazinho que quem até encaminhou foi o próprio Pedro Alcântara, né? Nosso amigo Pedro Alcântara. Pedro Alcântara dos Santos Câmara, nascido em Alcântara, no Maranhão. Olha aí, é esse cidadão mesmo. Aí ele falou, Jeová, ajuda. Falei, vamos fazer o que for possível. O rapaz tem 27 anos, 1,95 m. Caramba! A mãe tem menos de tipo assim, a mãe é pequena. Agora tu imagina um rapaz de 1,95 m, grande, pesando. A mãe não dá conta. Não dá conta. É humanamente impossível. Então, ele foi um dos que chegou de recentemente. Chegou quarta-feira. Pode beber um pouquinho de água aí para tirar esse pigarro da garganta aí, enquanto a gente aproveita para falar da dificuldade. E eu não sei o que é que essas crianças têm hoje. Qual a altura da tua mãe, Pezão? 1,60. Olha o tamanho do Pezão, velho. Né? Eu tenho 1,69. Meu filho, o menor, além do Cristiano que tem 4 anos, o menor já tá com 1,80 m, velho. E eu não sei o que esses meninos de hoje estão comendo, rapaz. Aí o rapazinho lá tá muito feliz. 27 anos, 1,92 m. 1,95 m. 1,95 m. E aí, se não tiver um trabalho de educação física e tudo, ele vai só engordar e vai ainda trazer mais transtorno para a mãe de 1,60 m. Justo. Aí, como eu disse, ele foi encaminhado, né, pro CI e voltou de lá já com a cadeira motorizada e a cadeira de banho. Nunca tinha, a mãe agradeceu. Ela não tem que agradecer, é um serviço que tem que ser atendido e é obrigação do governo, do poder público, do município, pois é, do mas estado. Toda vez que você fala que é do poder público, não esquece que você acaba de assumir a Comped, que é um poder público. Sim, a gente tá para isso mesmo. E aí, quando eu falo que a bomba cai no teu colo, é por causa dessa responsabilidade verdade. Que vai estar ressoando em cima de você, exatamente por você conhecer e já ter sentido isso na pele. Através disso eu quero até agradecer também, né, o próprio secretário que me deu essa confiança e agora estamos aí nessa administração. Quem é o novo? Hoje quem está secretário da SEMAS é o Dr. Celso Valério, né? É médico ou advogado? Acho que é advogado, né? Advogado, Dr. Celso Valério aí, que está vindo agora para assumir a parte da SEMAS, que está iniciando também. Eu quero que Deus abençoe a gente, né, que possamos junto aí, de mãos dadas, executar uma boa gestão e enquanto estivermos à frente, fazer um bom trabalho e atender de fato quem necessita, que é a sociedade de Parauapebas. Show de bola. Jová, brigadão, meu irmão, por ter aceitado vir bater esse papo aqui. A gente está com esse projeto do podcast, não é um programa da prefeitura, não é um programa da rádio A, da TV C, é um programa nosso voltado exatamente para bater o papo sobre tudo. Aqui a gente já tratou de energia solar, né, João? Já tratamos aqui de Enem, já tratamos aqui de candidaturas, já recebemos aqui inclusive o presidente da Câmara de Parauapebas, a gente já recebeu o deputado estadual Braz, que antes de ontem, dia 1º, assumiu sua vaga lá na Assembleia Legislativa. Isso aqui é para a gente esclarecer e trazer para a sociedade coisas assim, igual você trouxe, uma experiência de vida, apontamento para soluções, para que a gente possa transformar isso aqui num pequeno fórum, para dar um pitaco daquilo que a gente acha pertinente para mudar a vida das pessoas, para contribuir de alguma forma. Com certeza. Então eu queria franquear o microfone do podcast, de repente você mandar uma mensagem aí para quem está em casa, né, que acabou de passar por uma situação difícil, está entrando numa situação complicada. O apoio da família, eu acho que é importante a gente falar isso, cara. Se não tiver o apoio da família, aquele que já se sente hoje numa condição ruim, porque é necessário que a gente, né, se atente muito para isso, né? O impacto não é só a questão da deficiência, vem a questão da frustração, né? Às vezes a pessoa não consegue tomar o próprio banho, fazer a própria higiene. É um processo de adaptação. A família precisa ter um trato, um carinho, né, um cuidado especial ali, e dando para aquela pessoa, independente do sexo, masculino ou feminino, mas dando para ele as condições de amanhã ou depois ele cuidar da própria vida, né? Sim, com certeza. Fica aqui, né, essa mensagem que quem tiver ou quem for algum deficiente, ou se na família tiver algum deficiente, se você tiver um amigo, você for vizinho, né, de alguém que tiver alguma deficiência, procure a gente, procure a coordenadoria, procure as associações. Se você, o meu filho ou eu, alguém é autista, procure a instituição que trabalha com autismo, porque ela tem um conhecimento mais amplo, né? Porque se você tem uma deficiência física, procura quem tem a deficiência física. Ou então você pode procurar a Comped, que ela ali trabalha com todas as categorias, né? E de maneira compartilhada, a gente vai
desenvolvendo os trabalhos, incluindo a pessoa no convívio social, botando para fazer um curso, uma capacitação, colocando para estudar novamente, colocando para adquirir um trabalho. A pessoa muitas vezes não tem um benefício, não sabe que aquilo é direito, se acidentou, aí a gente tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, garantida por lei também. Né? Então nós temos tudo isso, a gente tem um leque muito grande, emissão de carteirinhas, temos a central de Libras, que atende as pessoas com deficiência auditiva. Então nós temos a central do passe livre também na coordenadoria. Assim, o leque é muito grande, as informações são muitas, nós estamos ali para compartilhar e ajudar quem precisar, é só chegar lá. Bacana. Deixa eu aproveitar para falar um negócio pro pessoal de casa. Por exemplo, hoje, graças a Deus, minha deficiência é visual, mas eu não sou cego. Eu uso óculos desde quando eu tinha uns 10 anos aí. Mas nada, né, me garante de que amanhã ou depois eu não possa precisar. Sim. Porque o acidente, como o próprio nome já diz, ele é acidente. Todos nós estamos aí propensos a sofrer um acidente. Espero que Deus, né, me proteja. Mas caso aconteceu comigo, ou contigo, ou com alguém da tua família que precise, tá, então, com o pé de braço aberto, junto com toda a equipe, lá hoje, né, capitaneada aí pelo Jeová Botelho, né, que a gente fica torcendo para que faça um bom trabalho, porque o bom trabalho da equipe lá reflete no bem-estar de vocês aí em casa. Eu queria puxar uma última coisinha aqui, que eu não sei se o pessoal vai como é que vai tratar. É o último assunto que eu queria tratar contigo, que é o seguinte: é muito trabalhado hoje essa questão da pessoa não tratar o deficiente com pena, com dó, coitadinho, tal. Como é que vocês assimilam isso? E aproveitando para puxar essa questão na brincadeira, como é que um deficiente auditivo e um deficiente visual conversam? Rapaz, ele me pegou agora. Mas é o seguinte, é muito interessante mesmo, até você acha muito encabulado, cara, a pessoa comum ali na rua ali, quando dá fé, a gente gosta muito de andar aquela fila indiana ali de um monte de cadeirante, e às vezes quando vem o cadeirante, vem um cego segurando no ombro, né? E o cara, rapaz, aí o cara não sabe se é o cadeirante guiando o cego, se é o cego empurrando o cadeirante, fica aquela coisa ali de duplicidade ali, a pessoa não entende, às vezes é muito relativo. Tem pessoas que encaram de maneira positiva, tem pessoas que como é que se diz a palavra, fica confusa, porque a pessoa às vezes não sabe se te ajuda ou não ajuda, né? Então nós, pessoas com deficiência, você não precisa ter medo. Você precisa de ajuda? Quer que eu faça isso? E se eu disser assim, não, pode deixar que eu dou conta, não encare como ignorância. Às vezes fala, tô querendo ajudar, a pessoa ainda é ignorante, não quer ajuda. Não é. É porque a gente quer mostrar que tem capacidade, a gente tem possibilidade e a gente tem uma independência. Claro que não é uma independência total, né? Mas a gente quer ser independente o máximo possível. É por isso que a gente procura estudar, procura trabalhar, ter uma vida social, ter uma vida afetiva. A maioria das pessoas com deficiência são casados, tem família, tem filhos, né? São as pessoas que sustentam as famílias. Tem uns amigos nossos que sustentam a família inteira mesmo, que é pai, mãe, primo, sobrinho. Então isso é muito importante. Você vê que a pessoa com deficiência ali é o mantenedor da própria família. Então isso é muito bacana. Show de bola. Mais uma vez, meu irmão, brigadão por ter vindo aqui bater um papo. Estamos abertos aí, quando você achar necessário aí, pra gente estar divulgando qualquer ação que tiver, a gente está aqui para bater isso. Agradeço e estou à disposição também aí. Valeu. Pessoal de casa, respeite, né? Valorize. Se você é empresário, sempre tem uma vaga para essa turma trabalhar. Faça parte das associações, porque eu acho que não precisa necessariamente ser deficiente para participar, né, das associações. Pelo contrário, você pode ir lá, olha, de que forma que eu posso ajudar, de que forma que eu posso contribuir. Eu também aqui sou serralheiro, eu posso colaborar aqui, né, no conserto de algum equipamento, de algum, né, equipamento que seja necessário para ajudar o dia a dia, né, ou do cadeirante, ou do deficiente visual, ou alguém que tenha sofrido aí de AVC, enfim, a deficiência ela é ocasionada por diversos fatores. Então, se você puder contribuir, Compede fica localizado aqui na Rua F. Rua F, 286, entre a Rua 9 e a 10, ao lado da Casa Lotérica. Show de bola.
Para vocês, um bom final de semana. A gente volta na próxima semana trazendo mais informações, mais um bate-papo legal. Obrigadão, Pé. Valeu. Show.